Olá pessoal, gravando aqui a videoaula para vocês, tá? A gente está começando o conteúdo com PHP e MySQL, então lembrando aí que a gente está fazendo algo bem básico por enquanto. Vamos fazer da seguinte maneira, tá? A gente vai criar um projeto bem simples, bem tranquilo, só para a gente entender como é que funcionam as conexões com banco de dados, inserção e tudo mais. E à medida que a gente for evoluindo na programação, a gente vai deixando o projeto um pouco mais, vamos dizer assim, mais profissional, tá bom? Então a ideia hoje não é fazer um projeto bem estruturado profissionalmente, vamos dizer assim, mas mais entender como é que funcionam as coisas com PHP e MySQL, tá? Lembrando que a gente vai dividir esse projeto em, em várias formas de codificar, vamos dizer assim. Então, a ideia é a seguinte: a gente vai criar uma conexão com o banco bem simples, bem tranquila, né? A nossa primeira conexão, vamos dizer assim, e depois a gente vai fazer uma segunda conexão com orientação a objetos e tudo bem direitinho como deve acontecer de fato, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, então, vai ser abrir meu terminal, tá? Estou usando aqui o Ubuntu, então eu posso dar um Ctrl Alt T aqui para poder abrir aqui, tá certo? E aí vamos fazer o seguinte: aqui no terminal eu vou criar logo o meu banco de dados, tá? A gente vai usar então MySQL, então eu vou usar MySQL, traço U, o nome do meu usuário, e traço P, em seguida eu vou colocar a minha senha, tá? Assim eu coloquei algo bem simples aqui para que a gente possa tá liberando essa senha aí para acesso aí de certo modo sem nenhum problema, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar meu banco de dados, tá? Opa. E aí eu vou chamar meu banco de dados de projeto 1, por exemplo. E a gente vai criar uma tabelinha. Opa, vamos usar nesse banco, né? Para não dar problema, né? Então vamos usar o projeto 1. E agora a gente vai criar uma tabela, tá? Então a tabela que eu vou utilizar, eu vou chamar de, vamos chamar aqui, vamos ver, de produtos mesmo, acho que a gente usa na aula algo semelhante, né? E aí vamos lá. Nessa tabela 1 a gente vai fazer da seguinte maneira, deixa eu tirar assim, vamos fazer assim, tá? Que aí fica um pouco mais organizado. Então eu vou colocar então prod underline id, tá? Ele vai ser do tipo inteiro. Vamos colocar aqui 5 caracteres. Vamos colocar um primary key e vamos colocar um auto-increment. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos colocar aqui o prod underline nome, vamos colocar baixar 50 caracteres e vamos colocar not null. Próximo aqui a gente vai colocar um prod underline valor, por exemplo. Tá algo bem simples, bem tranquilo, só para iniciar aí nossos trabalhos, tá bom? E aí vamos colocar aqui então um tipo real aqui de, vou colocar 7,2, tá? E vamos colocar not null também. Fechamos aqui, colocamos o ponto e vírgula para terminar a instrução, tá? E vamos finalizar e deu tudo certinho, tá? Vamos colocar aqui um describe nessa tabela produtos, só para poder a gente ver se vai rodar direitinho, tá? Describe produtos e tá aqui a nossa tabelinha aqui, tudo direitinho conforme a gente fez, tá? Lembrando que aqui o prod tá como primary key, tá? Nenhum aceita vazios, né? Nulos, não tem valores padrões nenhuma. E o projeto ele também está com alto incremento. Beleza, tabelinha pronta, né? E aí vamos criar o nosso projeto agora, tá, pessoal? Vamos lá. Peço perdão a vocês se ficar algum ruído, tá? As ventoinhas aqui do notebook aqui, elas estão rodando bastante aqui, um pouco barulhenta, mas acho que vai dar para escutar direitinho. Então vamos lá, vamos abrir nosso Visual Studio Code e aí vamos criar o nosso projeto, tá? Antes de eu iniciar o projeto aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou abrir aqui arquivos, então, vou em outros locais, tá? Vou abrir aqui computador, vamos na pasta var, www, tá? Quem usa o Windows vai ser um pouquinho diferente, provavelmente vai estar usando o Ample Champ, né? No meu caso, estou usando aqui o Ubuntu, então também vai ser mais ou menos esse, tá? E HTML. Aqui eu vou criar, então, minha pasta chamada Projeto 1. Beleza? Então lá no VS Code eu vou simplesmente acessar ela, tá? Então vamos lá, arquivo, abrir pasta e vamos acessar o mesmo caminho, tá? Então aqui, outros locais, computador, var, www, html e tá aqui nossa pastinha projeto 1.
Beleza. A gente vai fazer uma organização bem simples por enquanto, né? E aí a gente não vai estar usando um padrão, assim, vamos dizer, por enquanto ainda. Como eu falei, é algo bem simples, né, no momento, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer então? Eu vou criar uma pasta chamada controller, tá? Vamos criar aqui uma pasta aqui para o CSS da gente. A gente não vai usar JavaScript por enquanto, então eu vou criar aqui só imagens, tá? E vou usar também aqui uma pastinha chamada view, por exemplo, para colocar aqui nossos... Se bem que a gente pode colocar fora por enquanto, né? Acho que vamos seguir esse padrão aqui mais simples mesmo, tá? Qualquer coisa, se der algum probleminha, a gente ajeita aqui rapidão. Então vamos lá. Vou criar aqui então o meu index, tá? Por enquanto eu vou deixar ele como HTML, beleza? No meu CSS eu vou criar aqui o meu estilo.css, tá? E as imagens, a gente está sem nenhuma imagem por enquanto, eu vou pegar aqui de um rascunho aqui rapidinho algumas imagens, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pronto, a gente vai usar essas imagens aqui. Então deixa eu voltar. Vocês podem estar pegando uma imagem aí da internet, conforme vocês acharem melhor, tá bom? Vamos lá. Então vou colocar aqui, pronto. As imagens que a gente vai utilizar vão ser essas, tá? Vamos lá. Então, começando aqui nossos trabalhos, vamos começar então a criar, né, nosso index, né? Então vamos lá. Aqui, pessoal, para ficar mais tranquilo para a gente, eu vou simplesmente colocar aqui uma exclamação, dar um enter, ele já vai criar nossa estrutura básica. Vamos colocar aqui um ptbr, tá? Vou chamar aqui de projeto 1. E vamos começar aqui o nosso código de fato, tá? Para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou pegar então, vamos lá no nosso navegador e eu vou usar o Bootstrap aqui. Então, Bootstrap. E a gente vai inserir, tá? Então, vamos lá. Vou pegar esses dois primeiros links. Esse primeiro link aqui, ele vai ficar lá no nosso head, tá? E esse último link aqui, ele vai ficar logo antes de encerrar o nosso body, tá? Então, ele vai ficar logo aqui. Tranquilo. Só que eu quero usar um CSS próprio também. Então vamos fazer da seguinte maneira, eu vou colocar aqui também, tá, o nosso link, tá, e aí esse nosso link aqui, eu vou colocar aqui um rel style sheet, style sheet, e vamos usar também aqui no nosso href para referenciar onde é que está esse meu arquivo, tá, meu arquivo está então css/estilo.css, beleza, tudo tranquilo, tá. E aí vamos começar logo aqui com o nosso formuláriozinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um go live, só para ele ficar executando aqui pra gente, e a gente conseguir ver o que está acontecendo aqui a cada momento. Vamos dividir aqui a tela então. Beleza, vamos diminuir aqui um pouquinho a letra, e eu acho que tá bacana, dá pra gente começar a trabalhar aqui logo então. Vamos lá. Pessoal, então, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui então, começar aqui com uma div.container, tá? Nessa div.container a gente vai colocar uma div row, tá? E vamos colocar também uma div row. Beleza. E aqui a gente vai colocar um H2 cadastro de produtos. Vamos ver se já apareceu aqui pra gente, tá bacana, tá? Tem alguns espaçamentos que a gente vai colocar só depois. E esse espaçamento aqui, pessoal, é justamente devido ao fato de estarmos usando o Bootstrap, tá? Então, se eu apagar esse link aqui de cima, percebam que já mudou bastante aí, tá? Beleza. E o nosso CSS a gente não fez nada por enquanto ainda. Seguindo o mesmo padrão, vamos colocar mais uma linha embaixo. Div row. E a gente vai fazer da seguinte maneira, tá, pessoal? Vamos fazer assim. Eu vou colocar então uma div row, vamos colocar traço 4, tá? E eu vou colocar aqui uma outra div row traço 8. Lembrando que o Bootstrap ele vai usar um esquema de grid com 12 colunas, tá? Então a gente está dividindo aqui em um padrãozinho mais para 4 desse lado, tá? E 8 desse lado aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui eu pretendo colocar uma imagem e aqui eu pretendo colocar então o nosso formulário de fato.
Então vamos começar colocando logo essa imagem, tá bom? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui um IMG. Nesse IMG aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? Vamos pegar aquela imagem que a gente já colocou. Então vamos lá. Imagens. Opa. Imagens. E aqui vai ser produtos. Já aplicou aqui pra gente, tá? Aqui eu vou chamar só de produtos, texto alternativo. Só que eu quero colocar uma classe também, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou começar a configurar, vou colocar só as classes aqui, daqui a pouco eu saio configurando direitinho como é que eu quero que fique cada coisa. Vamos chamar de img produto. Beleza. E vamos agora para o nosso formulário, tá? O nosso form, vamos pensar da seguinte maneira. O nosso form aqui, eu quero enviar os dados via o método get, que é aqui enviando, então, passando pela URL, tá? E a minha ação é para onde eu quero enviar esses dados, eu quero que ele vá, então, seguindo aqui nessas pastas, tá? Eu quero que ele venha para o controller. E quando o usuário preencher, percebe que não tem arquivo nenhum ainda, mas quando o usuário preencher, eu quero que vá para o arquivo chamado salvar, tá? Então vamos lá, controller barra salvar.php, que a gente nem criou ainda, né? Beleza. Então o nosso formulário aqui, nossa tag form, ela está criada, falta criar aí todos os campos que são necessários, tá? Vamos lá. Então, criado isso, vamos criar aqui nossas divs para a gente organizar o nosso formulário, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou colocar uma div traço mt traço 3. Esse mt aqui vai ser um espaço aqui, tá? De margem aqui, padding, ok? Vamos colocar aqui então também, vamos fazer assim. E aqui eu vou colocar também um form floating para organizar melhor nosso formulário. E vamos colocar nosso input dentro. Então vamos lá. Input type. Aqui a ideia é a gente pegar primeiro o código, tá? Então eu vou colocar um tipo number. Vamos só salvar aqui para ver se está ficando do jeito que a gente quer, tá? A imagem ela tá passando um pouquinho, isso é normal, tá? Porque a gente não definiu o tamanho da imagem ainda, então ela está passando o tamanho apropriado, mas a gente vai organizar também, deixar um pouquinho mais bacana, tá bom? Vamos colocar um class aqui, form control, para que ele pegue toda a espessura da minha linha, tá? E além do form control, a gente vai colocar também um id chamado código. Vamos colocar um name também chamado código. Deixa eu organizar aqui esse código para ficar melhor para a gente. Só um instante. Então, aqui vai ficar melhor a gente enxergar as coisas. Deixa eu ver. Ele organizou aqui, mas não ficou bacana pelo fato aqui do tamanho. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar em tela cheia e a gente vai ficar trocando aí, que eu acho que vai ficar mais bacana, tá bom? Beleza. Vamos colocar mais uma configuração chamada region only. Essa configuração aqui, esse atributo region only, ele vai fazer com que o usuário ele até consiga selecionar o campo, mas ele não consegue digitar nada dentro, tá? Ok? Aqui eu quero também colocar um label, e aí vai ficar bacana justamente porque vai ficar agora dentro do nosso campo, tá? Não é bem um placeholder, mas vocês vão ver o resultado como vai ficar interessante, tá? Vamos colocar o label, ele vai se referir então ao código, lembrando que o for vai se referir a esse IG, tá? Vamos colocar também aqui uma class chamada form label. Beleza. E por enquanto é isso. Opa. Vamos chamar aqui então de código. Vamos ver como é que ficou. Ficou bonitinho ali em cima. Aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Para que a gente não tenha muito trabalho, a gente vai pegar essa div e vamos sair duplicando ela, tá? Então aqui, nesse caso aqui, vai ser tipo text. Aqui onde vai ser código, a gente vai chamar então de nome. Então vamos chamar aqui de nome. E não vai ser region only, porque o usuário ele vai poder alterar, tá? Então aqui ele consegue mexer e aqui não. Aqui não vai ser código, vai ser nome do produto. Ok? Certinho. E continuando, vamos duplicar novamente. E nesse caso aqui, pessoal, a gente vai chamar isso aqui de valor. Vamos lá. Valor.
E aqui vamos colocar o valor, o preço, né? Já comecei como valor, então vai ficar valor aqui, tá? Beleza. Então, colocando aqui, fechamos essa primeira parte e vamos fazer o seguinte, tá? Eu preciso colocar aqui mais dois botões. Então, vamos colocar esses botões então. Vou copiar esse pedaço novamente. Só que aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? Eu não vou precisar desse espaço. Dentro desse espaço que eu acabei de criar, a gente vai colocar uma linha, que eu quero quebrar em duas partes, tá? E aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar então uma div.co e aqui do lado outra div.co, tá? Então, só para a gente testar, a ideia é que ele fique aqui, ó, um espaço aqui, outro espaço aqui, tá? Vamos lá. Então, no primeiro caso, a gente vai colocar o seguinte, tá? Eu quero colocar então um button, tá? Nesse button aqui eu vou ter que definir um type para ele, porque senão por padrão ele vai ser um tipo submit. Então eu vou colocar aqui um button novamente, tá? Vamos configurar aqui a nossa class, vai ser btn primary. Depois a gente vai estar alterando aí conforme a gente quer, tá? E vamos colocar aqui um form control. Vamos fechar esse botão e aqui vai ser o botão de novo. Tá, vou dar uma quebra aqui para ficar melhor aqui e a gente entender como é que tá esse código. Então a ideia vai ser mais ou menos assim, tá? De modo semelhante, vamos pegar esse pedaço, vamos apagar esse espaçozinho aqui e vamos colar aqui, tá? Pronto. Só que aqui vai ser salvar, tá? O botão aqui a gente vai deixar da mesma maneira, tá? Vamos deixar como primary também por enquanto, form control por enquanto, tá? Porém, a gente vai colocar aqui, né? Vamos colocar como submit. Ou se tirar o padrão, provavelmente vai ser submit também, tá? Então temos o botão novo, botão salvar, tá? Percebam que quando eu clico em novo ele não vai para lugar nenhum, quando eu clico em salvar ele não encontra, tá? O caminho para salvar, até porque a gente não criou o arquivo ainda. E vamos dizer que o nosso formulário está quase pronto, né? A gente pode criar uma tabelinha aqui embaixo também para poder mostrar para a gente os resultados, né, conforme a gente for encontrando. A gente vai fazer isso logo, tá? Então, encerrando aqui o meu form, tá? Vamos só conferir aqui, eu tenho aqui esse container, que ele vai encerrar aqui. Inclusive, a gente pode até criar um outro container, né? Vamos criar um outro container aqui. Então, div.container, tá? Nessa div.container a gente pode estar criando aqui uma div.row, dentro dela uma div.co e vamos seguir o mesmo padrão, tá? Um H2, vamos definir aqui então produtos cadastrados, tá? E aí vamos colocar uma div.row aqui, seguindo o padrão que a gente já aprendeu em aula, tá? Justamente para que a gente coloque nossa tabela. Então a nossa table, tá? Ela vai ter o seguinte, tá? Configurando aqui então o nosso treg, que é o cabeçalho dessa tabela, a gente vai ter então um tr, vamos colocar aqui th, e aqui a gente vai ter um código, o nome do produto, o valor. Vamos ter aqui dois botões, tá? Aqui um botão vai ser o editar e o outro botão aqui vai ser o excluir. Ok? Beleza? Vamos ver como está ficando. Então temos aqui. Não mostrou nada de interessante para nossa tabela ainda porque a gente não configurou ela. Eu vou colocar então algumas configurações aqui. Mas antes disso, vamos dar um espaçamento aqui, tá? Então mt3, só para ele ficar um pouquinho mais distante aqui do produto aqui, tá? E vamos colocar uma class do Bootstrap aqui por enquanto, tá? A classe que a gente vai usar, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar então um table, table light, acredito que vamos colocar um table over também, para à medida que a gente for passando o cursor, ele conseguir mostrar pra gente. Já organizou um pouquinho melhor. O table over, pessoal, ele vai servir para isso aqui, tá? Deixa eu colocar um tbar aqui. E aí vamos colocar aqui, por exemplo, um tr, são quantas tds? 1, 2, 3, 4, 5, td vezes 5. Ok. Eu vou duplicar isso aqui só para a gente entender
como é isso, tá? O TR ele vai permitir fazer isso, aliás, o table over, perdão, vai servir para mim fazer isso aqui, tá? Ó, à medida que for passando, isso ajuda bastante o usuário a encontrar a tabelinha que ele está procurando, ok? Mas não é isso que a gente quer no momento. Vamos deixar esse espaço aqui, vai entrar um PHP daqui a pouco, tá? E o nosso formulário está quase pronto, só que a gente precisa fazer algumas configurações no CSS para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, né? E aí, vamos fazer essas configurações agora. A gente vai mexer o mínimo possível, nada demais, tá? Só para poder deixar um pouquinho mais organizado mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui no nosso estilo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos configurar aquela IMG produto. Naquele IMG produto, a gente vai colocar então um width de 100%. E vamos ver que ele já ficou um pouquinho mais organizado, tá? Acredito que é que a gente pode estar deixando por enquanto, se bem que os botões estão iguais, a gente pode estar mudando um pouquinho esses botões, né? Vamos lá. Então, vou começar então pelo botão salvar. Botão salvar. A gente não criou essa classe, então vamos criar essa classe botão salvar lá. Deixa eu encontrar ele aqui. Vamos lá, aqui ó. Botão salvar. Opa. Ok, vamos tirar isso aqui daqui. E vamos configurar o nosso botão salvar então. Nosso botão salvar, a gente vai colocar um background aqui nele, para seguir o padrão que a gente está usando, tá? Um background image. E vamos colocar então um radial gradiente. Nesse radial gradiente a gente vai colocar esse radial de forma circular, tá? Vamos usar um RGB aqui. Esse RGB a gente vai colocar então 208, 56, 56 em 0%. E vamos colocar também, deixa eu pegar esse espaço aqui para a gente aproveitar. E vamos colocar aqui também, vamos ver, RGBA, que era uma transparênciazinha, 234, 70, 58, e vamos colocar aqui que eu quero ele, se bem que ele precisava RGBA para esse caso, né? Mas vamos lá, 100%. Aqui ele não fez diferença nenhuma ainda no momento, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui pra gente. Link real tá direitinho. Já a gente confere o que houve, tá? Mas beleza. Aqui a gente está faltando um detalhe importante, que é o seguinte, tá? Vamos colocar aqui um background. E esse background que a gente vai colocar, vamos fazer assim. RGB. E vamos colocar 252, 193, 18. Pronto, ele já deu aqui uma pequena alterada aqui, não ficou do jeito que eu quero ainda no momento, a gente não terminou ainda esse padrão, então vamos continuar, tá? Deixa eu conferir isso. Aqui, pessoal, eu vou colocar também um padding, e aí nesse padding a gente vai colocar 10 pixels e 20 pixels. Vamos ver aqui como ficou, ele aumentou um pouco a gente, vamos colocar assim um border nenhum. E ele tirou a borda direitinho, aparentemente, tá? Além disso, aqui a gente vai colocar então o peso da fonte, vamos colocar como negrito, tá? E vamos colocar um border radius, se bem que ele já está um pouco circular, não vou nem mexer, e vamos deixar nesse padrão por enquanto. Beleza, botãozinho salvar pronto. O background image aqui, eu acho que a gente pode tirar esse image aqui. Vamos lá. Botão salvar, vamos colocar aqui o botão novo. Botão novo. Opa, botão novo. Vamos lá. No botão novo, pessoal, seguindo o mesmo padrão, botão novo. Tá? E aí vamos começar a configurar aqui pra gente também, tá? Eu vou pegar esse pedaço inteiro e vou colocar aqui. Tá? A diferença é que eu vou mudar um pouquinho aqui as cores, tá? Então aqui nas cores eu vou colocar então, vamos apagar isso aqui e vou colocar 211, 199, 199 com 0 e vamos colocar aqui um RGB de, vamos apagar isso aqui, 160, 154, 154 com 100%. Aqui pegou. Provavelmente aqui nosso swap está bugando, vamos ver se é isso mesmo.
Se bem que as cores aqui elas estão bem próximas. 208, 56, 56, 234, 70, 58. A gente pode até fazer uma diferençazinha. Só para ver se tá. Ah, estava aplicando. Beleza. Ficou um tanto estranho esse botão novo. Vou até escurecer mais um pouco ele aqui. Ficou esquisitinho, mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Beleza. Nada demais pelo momento, tá? Vamos deixar assim do jeito que tá. E aí vamos começar a colocar o nosso salvar. Aqui o nosso código ele tá assim meio estranho, pessoal, tá? Porque é o seguinte, vamos lá. Se eu for aqui no campo código, tá? E eu colocar em vez de region only, disabled, isso vai dar um problema, vai ficar bonitinho, mas vai dar um problema pra gente posteriormente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um region only, tá? Vamos deixar, ele vai ficar com cara de que o usuário ele vai poder editar, mas não vai poder. Mas a gente pode colocar uma class aqui, tá? Então vamos colocar aqui uma class chamada desabilitado, para que o usuário ele saiba que ele não vai poder mexer nele, tá? E aqui vamos colocar o ponto desabilitado. E a gente pode colocar um background color. A gente vai colocar um CCC que é um cinza, tá? Vamos ver se ele aplica direitinho. Não mudou pra gente. Vamos colocar aqui uma corzinha um pouquinho mais escura só para ver se ele está aplicando. Deixa eu ver o que foi que houve. Ah, claro que não vai pegar, né? Que eu tinha colocado uma classe lá na frente. E vamos colocar aqui. Tira essa flash aqui. Beleza? Vamos voltar com o que estava antes. Beleza. E aí ficou bacana, né? Tá bem simples ainda. Mas vamos lá, a gente já pode estar fazendo algumas coisas, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, na organização do meu projeto, a gente já tem o banco pronto, tá? Se a gente tiver qualquer dúvida, a gente vai voltar aqui para dar uma olhadinha rápido, tá? O nome do nosso banco de dados a gente chamou então de projeto 1. Então, a gente vai criar nosso arquivo de configuração, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um config.php. E aí, nesse código PHP, a gente vai ter as configurações básicas para a gente conectar. Que configurações básicas são essas? Vamos lá. Eu vou precisar, então, do servidor. O meu servidor aqui vai ser localhost, meu banco está na minha própria máquina, tá? Aqui eu vou colocar, então, o usuário. Meu usuário aqui vai ser root. A minha senha aqui do banco é super simples, eu chamei de senha 1, tá? E o nosso banco de dados, a gente vai colocar, então, como projeto 1. Projeto 1. Beleza. E aí vamos fazer a nossa conexão, tá? Então, vamos criar um outro arquivo chamado conexão.php. E aí nessa conexão, tá? A gente vai fazer a seguinte coisa, vamos lá. A gente vai ter que, inicialmente, tá? Para que a gente possa conectar de fato, a gente vai ter então que incluir, tá? Esse arquivo config.php dentro do arquivo conexão. Então vamos dar um include-once, pegando esse arquivo .php. Beleza, feito isso, então agora basta a gente conectar. Então eu vou criar uma variável link, pode ser conexão, pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Onde ele vai receber de fato a nossa conexão. Então, para a gente conectar de uma maneira super simples, tá? A gente não vai usar PDO nessa primeira aula. Vamos colocar então o PHP Connect, MySQL Connect, perdão, passando naquela ordenzinha lá, tá? Ó, servidor, usuário, senha e banco. Beleza. A gente ainda pode fazer um teste se conectou, se não, tá? Mas vamos fazer esse teste logo aqui então. Então, se não, tá? Essa exclamação aqui vai ser uma negação, né? Então, se ele não conecta ao banco, tá? A gente pode emitir aqui uma mensagenzinha, falha ao conectar, tá? E se ele não informar nada pra gente, tá? Quer dizer que conectou. Se ele der falha a conectar, vamos mandar logo ele parar de executar o código, tá? Beleza? Vamos acessar então, tá? Essa nossa aplicação. Né? Então vamos colocar aqui então localhost barra projeto 1 barra controller barra conexão.php.
Vamos lá, ele deu um probleminha aqui, vamos ver que problema ele deu. Vamos ver se o erro era só esse. E o erro era só esse, tá? Então ele não trouxe nenhuma mensagem pra gente agora. Então temos aqui, voltando, tá? Vamos acessar aqui a partir do próprio Apache aqui, própria configuração do meu servidor. Então aqui eu vou acessar assim agora, nosso projeto. E quando eu clicar em salvar, ele vai para controle, salvar.php, passando o código, o nome e o valor. Beleza, tá? Basicamente é isso. E aí a gente vai começar a inserir valores no nosso banco de dados agora, tá? Percebam que está super simples, conexão bem fácil mesmo. A gente não se preocupou com segurança, com nada demais ainda, porque isso vai ficar para as próximas aulas. A ideia aqui é que a gente consiga só entender o básico de como é que conecta aqui com o banco, com o PHP e MySQL, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui então o nosso salvar.php. Beleza. O nosso salvar.php a gente vai fazer o seguinte. Vamos bem passo a passo, né, de forma bem tranquila, para que a gente consiga entender sem nenhum problema, tá? Vamos lá. Então aqui, vamos abrir o nosso PHP. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar um include, tá? Vamos colocar um include once, tá? Na nossa conexão.php, que para que eu envie dados eu tenho que estar conectado, tá? E aí a gente vai estar pegando o código, apesar de o usuário ele não estar preenchendo ainda, a gente já vai estar pegando ele. Vamos colocar aqui um outro padrão, tá? No código a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um teste inicialmente, né? Eu vou colocar aqui um nome, input. Aqui a gente vai estar dizendo então como é que eu quero receber, né? Então qual é o método que eu estou utilizando. Então aqui eu estou usando o input get. O nome do meu campo, tá? Então o nome do campo que eu estou pegando aqui, como a gente acabou de ver, é nome. Vamos lá. Filter, sanitize, vamos colocar aqui especial, sharks. Pronto. Filter, sanitize. Beleza, aqui o errinho, não pode, né? Vamos voltar. Vamos pegar então nossos próximos campos. Vamos voltar aqui então. Eu tenho um código e valor. Vou duplicar aqui então. Aqui vai ser código. Vamos passar aqui código também. Aqui a gente vai passar então o valor. E aqui o valor também. Tranquilo. E aí vamos começar então a inserir no banco, tá? Para inserir no banco a gente vai fazer algo bem tranquilo, bem fácil também, como já tinha prometido a vocês, que vai ser a seguinte coisa, tá? Vamos pensar o seguinte. Primeiro de tudo, para que a gente possa inserir, eu vou ter que criar então comando, tá? Comandozinho SQL, que ele vai ser o seguinte, eu vou ter que colocar um insert input. Não lembro o nome da nossa tabelinha, vamos dar uma olhadinha aqui, a nossa tabela é produtos. Tá? E aí eu poderia então estar colocando aqui o código, o nome e o valor. Claro que não vai ficar maiúsculo, né? Foi aqui um vacilo meu. Colocar os values e colocar aqui o valor. Porém, como eu já vou mandar nessa ordem, tá? Eu posso tirar isso aqui, tá? Não é obrigatório aqui no meu caso. Então eu posso simplesmente colocar os valores. E o código, meio que o usuário ele não pode estar preenchendo ainda, né? Tá? Inclusive, deixa eu atualizar aqui, ele está desativado, né? Então, como ele está desativado aqui, o usuário ele não consegue estar mexendo, uma coisa que a gente pode estar fazendo aqui é o seguinte, é colocar então null, está colocando aqui o nome e está colocando também o valor. Beleza. Então, nosso script de inserção está pronto, só que a gente não inseriu ainda. Então, para que a gente possa de fato estar inserindo esses dados, a gente vai criar então um inserir, que ele vai receber então MySQL underline query, passando então a nossa conexão e o nosso comando SQL que eu quero executar. E a gente pode inclusive fazer uma verificação, será se ele foi salvo mesmo de fato ou se ele não foi? Então vamos fazer o seguinte, se ele foi executado com sucesso, a gente pode estar colocando aqui um echo salvo com sucesso. Ok? E se ele não foi, a gente pode colocar um echo erro ao salvar. Beleza. E aí,
provavelmente não, já está tudo no pontinho para salvar. Percebam que está super simples, super tranquilo aqui para a gente fazer a salvamento, a inserção dos nossos registros. No entanto, a gente vai fazer uma pequena alteração, que é mudar nosso index HTML para index.php. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor por que a gente está fazendo isso. A gente não está encerrando a conexão, bem importante aqui que a gente feche a conexão. Pronto, e agora sim. Vamos testar aí se está rodando direitinho ou se não está, né? Então vamos lá. Acessamos aqui o nosso projeto. O código eu não consigo enviar, inclusive ele perdeu aqui a configuração que a gente tinha colocado. Depois eu vejo o que foi que houve, tá? E vamos ver aqui então o que aconteceu. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no celular. E vamos colocar R$900, por exemplo. Opa, coloquei 9.000. E aí provavelmente ele vai trazer um errinho pra gente aqui. E eu vou já explicar por que ele vai trazer esse erro. Vamos já ajeitar também, tá? Vamos primeiro colocar só 900 sem a vírgula. Vamos salvar, beleza? E aí ele já trouxe pra gente um erro, tá? Porque ele trouxe o nome, celular, valor 900, tá? Mas ele não informou pra gente que problema é que está acontecendo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos passo a passo, tá? Isso aqui é até uma ideia para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo com o nosso código, que está aparecendo problemas, tá? Então vamos lá, eu vou dar um eco SQL, porque eu acho que o erro ele pode estar aqui abaixo, e eu vou comentar esse pedaço aqui, ok? E aí vamos tentar executar de novo para ver o que ele vai trazer para mim, ó. Então ele trouxe insert into produtos, e aí passou os valores, tá? Eu vou pegar então esse comando e eu vou colocar aqui para ver se está tudo direitinho, se ele consegue executar. Vamos lá. Botou ponto e vírgula. E aí ele falou o seguinte, ó. Erro na coluna celular não foi encontrado, né? Ó. Então por que ele deu esse erro? Porque aqui, pessoal, eu tenho um tipo varchar, então eu tenho que colocar aqui com aspas. Ok? E aí vamos fazer o seguinte, vamos retornar, tá? Isso que a gente tem aqui, beleza? Eu vou deixar só assim por enquanto. E vamos tentar executar novamente, tá? Vamos lá. Vamos aqui. Executei novamente. Não trouxe erro pra gente. Se eu colocar um select asterisco from produtos, e ele já inseriu pra gente, tá? E aí a gente vai fazer aqui com que ele dê um segundo erro agora. Vamos lá. Vamos testar aqui para que ele dê um segundo erro pra gente. O segundo erro aqui que ele vai dar vai ser o seguinte, tá? Ó, se eu colocar vírgula 00 e colocar aqui então smartphone e mandar salvar, ele trouxe pra gente aqui, inclusive ele nem informou que deu erro pra gente aqui, tá? Mas provavelmente ele também não inseriu no banco. Vamos lá, não inseriu, tá? Então por que ele não inseriu? É bem simples, tá, pessoal? Se eu pegar esse comando aqui e executar, colocar aqui, ele vai entender que eu tenho um atributo aqui e essa vírgula vai vir um outro atributo depois. Tá? Então ele está dizendo que a coluna, né, a contagem de colunas ela não bate com o valor, né, lá da minha tabela. Tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui no valor, a gente vai colocar aqui fazer da seguinte maneira, a gente vai colocar um str replace para quando o usuário ele estiver colocando então, para colocar aqui, fechar logo aqui, quando ele estiver colocando uma vírgula que seja substituída por um ponto, tá? É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, quando o usuário colocar uma vírgula, eu quero substituir por um ponto, e aí continuo pegando o valor normalmente. E aí vamos testar agora nossa aplicação de novo. Tá, vamos deixar do jeito que tá. Percebam que aqui ele não salvou, tá? Vamos lá, vamos salvar agora. Beleza, salvo com sucesso. E aí se a gente executar aqui select, ele salvou pra gente e colocou a vírgula no lugar do ponto. Ok? Então, tudo tranquilo, tudo direitinho aqui pra gente, né? E a gente já pode estar fazendo então o nosso select agora para mostrar os dados na tabela. Mas antes disso a gente pode estar inserindo só um pouquinho de JavaScript aqui, vai ficar meio estranho, mas é só um comecinho para a gente organizar nosso projeto aí em projetos posteriores, na verdade, tá? Então aqui eu vou colocar um script, que esse script aqui ele vai acontecer da seguinte maneira, vamos lá. Quando o usuário então salvar, eu quero colocar assim, ó, alert, salvo com sucesso, tá? E aqui a gente vai colocar também aqui
um redirecionamento, né? Então eu vou colocar aqui um window.location e aí eu quero mandar que ele volte lá para o nosso index, tá? Então aqui, ponto para subir o diretório, index.php. E vamos repetir isso aqui, vamos salvar. Só que aqui a gente vai colocar então um erro ao salvar. Vamos deixar aqui um pouquinho mais alinhado. E beleza. E vamos testar aqui novamente. Vamos lá. Então agora vamos colocar então Smart Watch. Vamos colocar por 1300. Vamos salvar. Tá, ó. Vamos ver aqui porque que ele não executou nosso script. Vamos tirar esse echo SQL. Vamos ver aqui no nosso banco o que aconteceu. Ele salvou, apenas não executou nosso script, né? Ah, claro que ele não vai executar, coloquei aqui errado. Erro de digitação aqui besta. Vamos de novo, vamos atualizar aqui a página. Tá, ó, salvo com sucesso, tá? E já voltou, beleza? Fizemos a inserção, vamos finalizar aqui então agora com o select para o vídeo não ficar tão grande. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, tá? Vamos lá então fazer aqui só nosso select rapidinho então. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Fomos no nosso index, temos que incluir a nossa conexão. Então vamos aqui, include once. Nossa conexão está em controller /conexão.php. Beleza? Incluímos a nossa conexão. E aí, pessoal, a gente vai agora carregar nossos dados, tá? Então, para carregar nossos dados vai ser bem tranquilo, bem simplesinho, mas precisa de um pouquinho de atenção. Vamos lá. A gente fez uma tabelinha lá embaixo, tá? E o nosso table a gente não tinha preenchido, e agora que a gente vai fazer isso, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir um PHP logo aqui. E aqui a gente vai fazer o nosso select, tá? Então vamos lá. SQL select asterisco produtos. Aqui a gente vai executar então o nosso pesquisar. Então pesquisar vai receber o nosso MySQL underline query. Percebam que é bem similar então aí o nosso insert, né? Passando aqui o nosso SQL. E como a gente vai ter aqui então, vamos dizer assim, a gente vai rodar, né, um laço para poder pegar cada registro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim. Se por acaso, a gente nem precisa do se, né? Vamos colocar logo um while. Vou fazer assim. Enquanto eu encontrar linhas, tá? Eu vou então pegar essas linhas lá do meu pesquisar que foi executado, né? Então vamos dar aqui um fetch assort. Beleza? E basta a gente escrever as linhas agora aqui. Então, para me escrever as linhas é super simples, tá, pessoal? Eu coloco aqui linha em formato de um vetor, onde a posição é a coluna do meu banco de dados. Então, por exemplo, se eu tenho um pro, não lembro bem qual é, vamos dar uma olhadinha, pro underline eg, né? Então, prod underline eg. Então, é para ele trazer para mim quando eu atualizar a página, pro underline eg aqui de maneira bem desorganizada. Vamos ver. Não trouxe, vamos ver o que aconteceu. Então, eu tenho aqui a linha, select asterisco com produtos, fizemos o pesquisar, deixa eu ver se eu estou na tudo certinho. Vamos fechar esse aqui, vamos lá, host barra projeto 1, beleza. Ele não trouxe pra gente, a gente vai já descobrir o que foi que houve, tá? Vamos fazer o seguinte, então, eu vou dar um eco aqui, teste, só para ver se ele está conseguindo entrar aqui no laço. E vou confirmar se a tabela é produtos de fato, né? Select asterisco from produtos. Então, select asterisco from produtos. Beleza. Lá na conexão, para a gente saber se de fato está inserindo a conexão, eu vou colocar aqui um eco teste. Só para ver se ele inseriu para a gente a conexão. Mas vamos lá. Se ele trouxe a teste aqui, ele inseriu a conexão. Então, a conexão está inserida com sucesso. No entanto, ele não está trazendo para a gente aqui esses resultados, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui organizado. Temos aqui um select asterisco com produtos, certinho. A gente manda executar o pesquisar com MySQL underline query passando o link
e o nosso SQL que a gente acabou de executar. Colocamos aqui a nossa linha, passando a pesquisar, que é esse de cima, com um fetch. Claro, faltou aqui, ó. E aí vamos testar agora, vamos ver se dá certo. Beleza, então ele passou aqui pra gente, tá? Ó, os 4 produtos que a gente tem. Temos 4 produtos, né? Smartwatch aqui está repetido, sem problema. Vamos lá. Então, como a gente já sabe como é que pegam os dados, agora eu tenho que simplesmente criar, né, a nossa tabelinha, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Colocar nossas linhas de registro. Eu já sei que eu vou ter, então, aqui, ó, 5 colunas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha. Então, a nossa linha, ela tá aqui. Vamos tentar aqui bonitinho, para ficar um pouco mais organizado. E aí, nessa linha, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos colocar, então, 5 TDs. Vamos lá, ó. Então, temos 5 TDs. Vamos fechar aqui. E vamos repetir aqui 5 vezes. Prontinho. Então, o que que acontece, tá? Com essas 5 TDs, essas TDs aqui são onde vão estar meus registros, tá? Então, se eu for lá na minha tabelinha agora aqui, atualizar a página, eu vou ter 5 linhas, só que eu quero colocar os valores dentro. Então, como é que eu faço isso? É agora, idêntico ao que a gente fez agora há pouco, tá? Eu vou abrir aspas, para concatenar, eu uso ponto, e vamos lá, ó, linha, passando então aqui, tá? O nosso prod, underline, id, tá? Eu vou repetir aqui, tá? Só colocar o computador para carregar aqui, antes que ele descarregue. Ok. E aí, vamos lá. Aqui, então, eu vou colocar o nosso prod underline nome. Aqui eu vou colocar o nosso prod underline valor. Beleza. E vamos ver aqui como é que ficou, então. Tranquilo, ó. Pegou pra gente direitinho. O que a gente falta colocar, então, aqui são as imagenzinhas pra gente editar ou excluir. A gente vai fazer isso agora, tá? Então, vamos lá. Para a gente colocar a imagem, é bem simples, ó. IMG, SRC, e vamos pegar a imagem que a gente tinha colocado, né? Então ela vai estar em imagens, barra, deixa eu lembrar aqui o nome dela, tá aqui, editar.png, editar.png. E vamos fazer a mesma coisa com excluir, né? Então aqui vai ser excluir.png. Provavelmente elas vão ficar de tamanho bem estranho, mas a gente vai ajeitar direitinho, tá? Então ficou enorme, né? Como vocês podem perceber. Mas a gente pode estar alterando aqui, né? Então vamos colocar assim, class, img tabela. Ok? Não mudou nada pra gente ainda, porque a gente tem que colocar esse img tabela como a gente quer, né? Então vamos ajeitar esse img tabela para ficar do jeito que a gente pretende, né? Vamos lá. Ponto img tabela. E a gente vai colocar um width de, vamos ver, 36 pixels, eu acho que é relevante pra gente. Vamos atualizar e belezinha, tá? Então a nossa primeira parte está pronta. Já estamos pesquisando, já estamos salvando, então se eu colocar qualquer coisa aqui, tá? Vamos colocar então, por exemplo, um Smart Bem. Vamos colocar por R$500,39. Uma vírgula, né? Se eu mandar salvar, salva com sucesso, ele redireciona e tá aqui nosso Smart Band salvando direitinho, tá? Próximo vídeo a gente vai editar e excluir. O próximo vídeo vai ser pequenininho, tá? Não vai ser tão grande como esse. Aqui a gente criou o projeto do zero, então demorou um pouco mais, tá bom? Então até o próximo.